Estamos hoje no 16º dia da série Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. No caso, hoje vamos trabalhar o último dia da plenitude do Espírito, ou os 7 Espíritos de Deus, que no caso é o Espírito de temor do Senhor. Isaías 11, verso 2, a parte G do versículo, que diz assim o texto: e repousará sobre ele o espírito de temor do Senhor. Glória a Deus. Pode assentar-se. Vamos direto ao ponto. Temor é a palavra hebraica irá, que significa respeito, reverência, piedade. Então, quando o temor se refere a Deus, não é medo de Deus. É como já disse o significado, é um respeito, é uma reverência que você tem diante da grandeza deste Deus maravilhoso. Então representa profunda reverência e respeito a Deus, norteando a vida pela obediência, integridade, que é alguém inteiro, né? Uma entrega total, sincera piedade, devoção e adoração ao Senhor. Então o temor envolve todas essas coisas: integridade, sinceridade, piedade, devoção, fervor espiritual, adoração. Veja quantas coisas envolve o temor ao Senhor. E como disse aqui, obediência aos seus mandamentos. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar: o temor a Deus é inspirado por sua santidade e grandeza. Em Apocalipse 15, 4 está escrito assim: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Deus é absolutamente santo. E Isaías 6:3, nós sabemos, eu até gosto de citar sempre hebraico esse texto, quando os anjos proclamam e dizem assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh Tsevaot, Melokol Haaretz Kevodô. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso os serafins, porque as criaturas viventes, em Apocalipse 4, aí é uma referência ao grego, eles cantam assim: Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, Hotheos, Hopantocrator, Caien, Caihoon, Caihoer, Homenos. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você perceba que essa forma exaustiva de cantar santo, 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 é como eles não têm uma palavra para dimensionar a santidade de Deus. Então por isso que eles falam dessa forma repetitiva, como que dizendo: ele é santo, extremamente santo, profundamente, inatingivelmente santo. É uma forma que não tem como explicar, entende? Essa santidade desse Deus tremendo. Então Deus é infinitamente santo. Agora entende por que os anjos olham para ele e ficam cantando assim, sem parar, de noite, sem cansar? É coisa muito grande, né? O temor reverencial a Deus provém do conhecimento de sua natureza inerentemente justa e santa, que o leva a condenar o pecado. Irmãos, Deus é tão santo, tão puro, que não suporta ver o mal. Isso está escrito em Abacuque 1,13. E é por isso que quando Isaías tem a experiência com a santidade divina, ou seja, sua pureza de caráter, sua separação do pecado e sua repulsa a tudo que é mal, ele clama: ai de mim. Imagine um homem falível, com tantos defeitos, ele vê Deus em toda a sua santidade, pelo menos daquilo que ele quis revelar. Ele não aguenta, ele fala: ai,
É um clamor de desespero, de alguém que está pedindo por socorro, implorando: não me fulmine. Imagine se uma pessoa chega perto do sol, o que vai acontecer? Ele evapora, desaparece, não tem nem poeira mais, né? Desaparece. Agora imagine alguém chegando perto de alguém que é mais forte do que o próprio sol. Então, quando Isaías vê aquele Deus santo, ele se vê desaparecendo do mapa da história. Ele fala: ai de mim que vou perecendo. Porque ele viu a santidade do Deus Todo-Poderoso. E esse deve ser o nosso clamor, né? O clamor pela esse alcance de Deus, porque está escrito no Salmo 134, aquele com quem está o perdão, para que sejas temido. Com Deus está o perdão, por isso que o Deus Santo, ele é temido. Então, quando nós temos esse conhecimento aí, ok? Verdadeiramente, nós assim nos derramamos diante desse Deus Todo-Poderoso, ok? E, na verdade, eu fui direto ao ponto aqui, acabei até saindo aqui, não falei introdução, mas vale a pena introduzir a mensagem. Eu até vou voltar aqui, dou sequência, porque acabei entrando direto aqui, acabei saltando aqui da introdução. Mas vamos lá. Ter a consciência da presença divina gera um temor reverente. No Salmo 139, Davi descreve pelo menos 3 atributos divinos, a saber, a onisciência. Deus conhece tudo, por isso que ele diz: conhece e sabe os meus caminhos e pensamentos. Fala da onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, não tem quem possa fugir de Deus. E também fala da onipotência. Deus tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não é capaz de realizar. E diante de tamanha grandeza revelada do Senhor, nós temos que ficar maravilhado, né? E levado a um comportamento de temor e devoção a Deus. Pois bem, agora perceba só comigo, já falamos aqui do reconhecimento da santidade de Deus que nos leva a esse temor, e agora a grandeza. O Salmo 145, 3 diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor, a sua grandeza é insondável. Insondável é aquilo que não tem sonda, né? Não tem como você prescrutar, não se esgota, não dá para você chegar ao final. Deus é tão grande que não tem um final para Deus. A grandeza de Deus, por isso que Deus é chamado o Altíssimo. Ninguém consegue alcançá-lo. Então, diante do Deus Todo-Poderoso, o salmista também diz: tema toda a terra ao Senhor, porque falou e tudo se fez. Ou seja, pela palavra criaste todas as coisas. Salmo 33, 8 e 9. Quando Israel viu a grandeza de Deus, ao reduzir a nada a maior potência mundial da época, que era o Egito, vocês sabem, e também salvá-los da escravidão, usando apenas um homem com uma vara, o texto diz que Israel temeu ao Senhor. Está em Êxodo 14, 31. Eles viram, né, Deus usando Moisés, aqueles sinais, prodígio, maravilha, e libertar eles da mão de um povo que naquela época era impossível alguém libertá-los, né, devido a ser a maior potência mundial. E eles vê um homem com a varinha na mão, e ele levantava a varinha, Deus mandava praga, Deus mandava granizo, Deus mandava mosca, Deus mandava piolho, Deus mandava úlcera, tudo que acontecia Deus mandava naquela varinha lá. Não era varinha não, irmão, era o poder de Deus, só mostrando que aquela vara é uma vara seca, que nada podia fazer. É Deus dizendo: eu uso as coisas improváveis para revelar a minha glória. Aleluia, meu Deus. E isso, essa glória que Deus manifestou através de Moisés, libertando o povo com a vara em suas mãos, isso é um retrato espiritual do temor da igreja a Deus. Por quê? Olha só, Moisés e a vara representam Cristo e a mensagem da cruz. Vara, madeira. Então, através da mensagem da cruz, Deus, o Senhor Jesus, operou maravilhas. E aí o que ele fez? Ele derrotou Satanás, que representa Faraó.
O que mais? O Senhor nos tirou do mundo, que representa o Egito. O Senhor Jesus, ele derrotou principados e potestades, ou seja, todos os demônios, que representam os soldados de Faraó. E ainda, o Senhor Jesus nos liberta da escravidão do pecado, que fala da nossa natureza caída, da pessoa que vive na carne e nos vícios. Lembra que o povo de Israel fazia? Todos os dias uma repetição. Eles tinham que pegar o barro para poder fazer tijolo, e era algo repetitivo. Isso fala dos vícios. Eles não conseguiam sair daquilo, porque eram escravizados a fazer aquilo. E Jesus, como não temer a esse Deus, o Deus que tomou a forma humana, encarnou no ventre de uma mulher virgem, que desceu aqui na terra com sinais e maravilhas comprovadas. Mortos reviveram, cegos enxergaram, paralíticos andaram, vidas foram libertas. Ele se entrega à cruz do Calvário, vence o diabo, vence os demônios, nos tira do mundo, derrota principados e potestade, nos liberta da escravidão do pecado e nos dá uma nova vida. Louvado seja Deus. Isso é muito grande, essa grandeza que nos faz temer ao Senhor. Quando nós vemos toda esta grandeza revelada, não tem como não se render diante do Senhor. Oh, glória. Vamos lá, segundo ponto. Devemos receber e aprender o temor do Senhor. Então veja, o temor é recebido de alguma maneira e também aprendido de outra maneira. Pois bem, vamos lá. Receber primeiro. Precisamos orar sinceramente para que o Espírito Santo gere temor de Deus em nossos corações. O salmista ora dizendo no Salmo 86, 11: une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, que tudo o que eu faça, pense, decida e sinta, seja influenciado por tua santidade. O que eu estou pensando, parte da santidade de Deus? Então, se é da santidade, meu coração está temendo. Aquilo que eu decido fazer, parte da santidade de Deus, não vai infringir o mandamento de Deus, não vai ser caracterizado um pecado, essa decisão que eu estou tomando? Então veja, quando o salmista, ele está fazendo uma oração sincera: une o meu coração, eu quero que o meu coração seja que nem a unha em carne com temor, que o meu coração nunca se separe do temor do teu nome. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não quero pensar em nada que transgrida o teu mandamento, eu não quero decidir, fazer nada que venha desonrar o teu nome. Eu não quero que a minha vida desonre o Senhor em nada. Eita, será que nós podemos fazer que nesse salmista, orar sinceramente ao Senhor? Une o meu coração ao teu temor, Senhor. É uma oração sincera de alguém que realmente quer honrar a Deus. Agora, então, essa é a maneira de nós recebermos o temor de Deus, orando sinceramente e pedindo isso para Ele. Agora, outra maneira agora tanto devemos receber e agora aprender. Como aprender? Duas maneiras de aprender o temor de Deus eu vou falar. Primeira, aprendemos a temer a Deus através da palavra. Deuteronômio 31:12 está escrito: Deus ordenou a Moisés a ler e o povo a ler, ensinar, ministrar, pregar a palavra. Ele diz assim no 31:12 de Deuteronômio: ajunta o povo, homens e mulheres, meninos, que é criança, os estrangeiros, para que ouçam a leitura, pregação e ensino da palavra e aprendam e temam ao Senhor. Olha só. Então, a leitura, pregação e ensino das Escrituras Sagradas tinha um propósito de instruir e infundir o temor a Deus em cada coração. E detalhe, desde as crianças até os idosos. Então, veja, o temor de Deus deve ser aprendido desde o mais... Por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu sei que cada caso é caso, mas, por exemplo, ontem nós estivemos aqui na tarde da bênção, meu Deus, uma criança ficou o culto inteiro com o celular na mão. Já é uma criança já entendida, sabe, que já dá para você falar e ela vai entender. Ficou o culto inteiro, o louvor acontecendo, a palavra acontecendo, e aquela criança fissurada ali, ó. Aquilo me causou um mal-estar, e eu só não fui lá, porque estava na hora da palavra, não podia atrapalhar a pregação.
Mas isso é falta de temor, temos que ensinar as crianças a temerem a Deus. Tem uma fase que não adianta, você fala, a criança não sabe, então você tem que pegar, e no passo a passo ela vai aprendendo a temer a Deus na casa de Deus, no convívio. Mas tem criança que já é grande já, tem criança que já está numa idade que você já pode pôr limite nela, e já ensinar que ela não pode fazer o que quer dentro da casa de Deus, sim ou não? Como eu disse, tem criança que não entende, ela vai fazer bagunça, ela vai gritar, e aí a gente entende e deixa as crianças, na medida do possível, elas ficam à vontade. Mas existe aquela fase que você tem que instruir, ensiná-lo para que ela aprenda a temer o Deus que está nessa casa. Entender que é Deus que está presente aqui neste culto. Então é desde a criança ao idoso. Então a gente tem que, entende? Temos que aprender através do quê? Da pregação da palavra. Então, através da palavra genuína, todos aprendiam a temê-lo. Ou seja, um povo sem o verdadeiro ensino da palavra, da sã doutrina, não saberá temer a Deus. Então, nós temos que entender que, se não houver pregação, se não houver ensino, se não houver a leitura da palavra, as pessoas não vão aprender a ter uma vida fervorosa, a ter uma vida de adoração, ter uma vida que honra a Deus, a ter uma vida que é contra o pecado. Então tudo isso acontece através da pregação. Aí o Espírito Santo prega a palavra e infunde o temor nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus. A gente tem que estar todo momento atento e com os nossos ouvidos aguçados e dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo está disposto a ouvi-lo. Agora isso aqui é muito interessante, escute, segunda maneira de aprender a temer a Deus. Aprendemos a temer a Deus através do ato de dizimar. Escute isso aqui. Deuteronômio 14, 22 a 23, isso aqui vai mudar a mente de muita gente. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, de cada ano recolher do campo. Olha o 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, no caso é o templo, comerás os dízimos, perceba, leva e come uma refeição lá, olha só que tremendo, do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha lá para que você traz o dízimo, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus, o quê? Todos os dias. Isso é coisa tremenda, precisa-se de um estudo aqui detalhado. O povo levava o dízimo ao templo, alegrava-se na presença de Deus e participava de uma refeição de comunhão. Por isso que está escrito em Deuteronômio isso, tá? Capítulo 12, do verso 5 ao 7. Então eles levavam os votos, levavam as ofertas, levavam os dízimos, e ali eles participavam no meio daquele culto de uma refeição de comunhão com o sacerdote, ok? É por isso que hoje nós temos a Santa Ceia. Essa é a alegria, é a comunhão, ok? E eles participavam daquela comunhão e se alegravam pelas bênçãos do Senhor derramada. Que coisa tremenda! Então veja só, não levar o dízimo o privaria dessa alegria e comunhão, ou seja, a pessoa ali que não levasse o dízimo ficava fora desta alegria de comunhão e também ficava fora, além do mais, deste mover espiritual. Que coisa! E por que Deus ordena que o povo levasse o dízimo até o santuário, o lugar que Deus escolheu? Porque o dízimo, ele tinha que ser, as ofertas do dízimo tinham que ser levado e avaliado. Lembra Malaquias, capítulo 1, verso 12 ao 14? Porque o povo começou a levar animal cego, animal coxo, animal que poderia ser levado para o abate, ou seja, ele não tinha mais valia. Então, como o animal já não tinha mais valia, ele fala: isso aqui eu vou dar para Deus, porque não vai me custar nada. Aí Deus toma o profeta Malaquias e fala: vocês trazem para mim um roubado, vocês trazem para mim um manco, vocês trazem para mim um coxo, e quer que eu receba isso aí? Aí Deus fala: entrega isso para o príncipe de vocês, para ver se vocês vão querer receber. E vocês querem que eu receba isso aí que vocês estão me trazendo? Então por que Deus manda o povo trazer no templo dízimo? Porque tem que ser feita uma avaliação no coração. Ou seja, perceba só, a pessoa porque o que a pessoa entregava ali
representava o estado do seu coração. Veja, o que eu entrego para Deus representa o estado do meu coração. Vou repetir. Aquilo que eu entrego ou que eu deixo de entregar está revelando o estado do meu interior. Quer saber como está o interior de uma pessoa? Veja o que ele está entregando. Por isso Deus falou, ninguém compareça como? De mãos vazias, porque Deus queria fazer uma avaliação do coração. E como Deus vai avaliar o coração? Deixa eu ver o que ele está trazendo para mim. Ao levar o dízimo, o povo aprenderia a temer a Deus para sempre e saberia que sua prosperidade não dependia de técnicas de técnicas agrícolas avançadas, mas dependia do quê? Da bondade, do cuidado, da generosidade e da provisão desse Deus Todo-Poderoso. Então, quando eles chegavam e entregavam o dízimo, eles estavam dizendo, eu não me garanto nas minhas habilidades, eu não me garanto nos meus diplomas, eu não me garanto no meu saber, na minha experiência, eu me garanto na tua provisão, eu me garanto na tua generosidade, está aqui, ó Deus. Isso é temor ao Senhor. Então, a pessoa que não entrega o seu dízimo ao Senhor, você já perceba, não há temor de Deus em seu coração, ok? Segundo esse texto. Então aprendamos a temer a Deus. Primeiro, venhamos a receber o temor através da oração. Aprendamos o temor através do ensino da palavra e através do ato de dizimar. Depender de Deus como nosso provedor. Eita, tem graça aqui, hein? Vamos lá, terceiro ponto. Alguns exemplos práticos do temor a Deus. Olha, vamos dar uns exemplos aqui. Em Gênesis 22, do 11 ao 12, o anjo do Senhor bradou a Abraão quando ia oferecer Isaque em sacrifício, e ele brada dizendo, não faças tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. Mas pera lá, Isaque já não era mais uma criancinha, tá? Isaque não dá para saber quantos anos ele tinha, mas ele tinha mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos. Se Abraão demorou 25 anos para ter a promessa, se Isaque tinha mais de 20 anos, quantos anos tinha se passado de caminhada de fé? 45 no mínimo. Agora veja, depois de 45 anos, Deus chega e diz, agora eu sei que você me teme. Veja só, depois de 45 anos, tem gente que está começando agora e acha que está abafando. Agora vamos ver onde está o temor. Vamos lá. O temor foi visto na obediência, porque Deus falou, entrega o teu único filho e vai lá no monte, caminho de 3 dias. E Abraão obedeceu do jeito que Deus falou. Então, o temor foi visto na obediência do que Deus falou e na entrega total, porque Isaque era o tudo de Abraão. Deus sabia que o Isaque era o tudo de Abraão. E ele obedeceu e entregou totalmente, mesmo quando ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Alguém sabia que Deus tinha pedido para Abraão oferecer Isaque? Alguém sabia que Abraão estava oferecendo tudo que tinha naquele altar? Ninguém sabia, mas por que ele fez? Por que ele entregou? Isso se chama temor de Deus. O temor a Deus é a minha obediência, é o que eu entrego quando ninguém está vendo. Isso é temor a Deus. Meu Deus. Temor, no caso, temor é ter a consciência de que a presença e o olhar de Deus estão sobre mim a todo instante. Perceba, estou aqui fazendo algo, vou lá, estou olhando na internet. Eu não vou acessar essas coisas que não agradam a Deus. Não é porque, minha esposa não está vendo, meu pai e minha mãe não estão vendo. Se eu estou aproveitando uma oportunidade que ninguém está vendo, ninguém vai saber, e eu estou lá olhando, e eu vou lá e faço algo errado, o que se chama isso? Falta de temor.
Só que agora ninguém está vendo. Ninguém pode nem me condenar porque não está vendo, mas eu sei que tem alguém que está ali. A onipotência de Deus, ou a onipresença, Deus está presente, e o olhar dele está ali me vendo. Então, quando eu tenho essa percepção espiritual e esse reconhecimento, e de fato, e verdade é, que Deus está ali, está olhando, então isso se chama o quê? Temor. Então, pera lá, eu não estou fazendo porque eu estou com medo que vou ser jogado no inferno porque estou pecando, embora isso traga medo, mas temor não é isso. Temor é o quê? Poxa, eu não vou fazer isso porque eu não quero desonrar a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. Temor, gente. Isso é temor. Essa foi a diferença entre José e Sansão. Por exemplo, em Gênesis 39:9, a mulher deixou a casa no jeito preparada, o laço estava armado, né? Ela pegou, deixou, saiu todo mundo e ela foi grudar o José. Ela falou, sai daqui, hein? Ele falou, sai daqui. Mas pera lá, José está... Os irmãos o traíram, o pai está longe, pensa que ele morreu, não tem ninguém ali. E outra, no lugar que ele está não tem nenhum crente lá, só ele é crente. Ele está no mundão do mundão, mas não se corrompendo, né? E ele está lá, pô, já apanhei tanto, já me traíram, já fizeram tudo de errado. Aí quando ela vem, fala, opa, como que eu pecaria contra o meu Deus? Acima de tudo, ele era um homem de caráter, né? Porque ele honrou a confiança que Potifar deu para ele, mas acima de tudo, ele honrou a Deus, ele temeu a Deus. Olha o que ele está dizendo, ele não quer saber se o pai dele, a mãe dele vai ficar sabendo. O que ele quer saber é o quê? É o que Deus está vendo. Agora veja Sansão, Juízes 14:9. O leão, ele matou o leão, e você sabe que ele é um nazireu. Como nazireu, dentre outras coisas, não podia tocar em cadáver. Além de matar o leão e tocar naquele leão morto, ele juntou um mel, ali as abelhas fizeram mel. E ali o que ele fez? Olha o que o texto diz, pegou o mel, saiu andando e comendo, se lambuzou todinho. E ele, o que acontece? O voto do nazireado era quebrado ali naquele exato momento. Então o que ele tinha que fazer? Eu pequei, eu falhei, então ele tinha que raspar a cabeça e começar do zero, tudo de novo, deixar o cabelo crescer e a aliança seria renovada. Mas o que ele fez? O texto diz, escondeu dos seus pais. E por que ele escondeu dos pais? Falta de temor. Veja, tanto José como Sansão, eles tinham a atuação do Espírito Santo na vida deles, e os textos dizem isso, mas um tinha temor e outro não. Escute uma coisa, existem pessoas que pecam, não é porque não amam a Deus, é porque não tem temor. Alguém pode dizer que Davi não amava a Deus? Ele mesmo escreveu um salmo, amo ao Senhor. Davi era a maior preciosidade, Deus era a maior preciosidade de Davi. Só que Davi pecou, e pecou terrivelmente contra Deus. Então o que faltou em Davi? Amor ou temor? Está vendo como há diferença? Não é que ele deixou de amar o Senhor, é claro que ele falhou, mas ali não é que faltou, ele amava a Deus, e por isso que ele buscou a reconciliação. Só que faltou o quê? Temor. É por isso que eu disse que o espírito de temor é o mais forte de todos, tá? O temor a Deus está relacionado com ter uma vida, primeiro, piedosa e correta. Jeremias 32:40 está escrito, farei com eles um concerto, uma aliança eterna, que não se desviará deles. Olha só que coisa tremenda que é essa aliança. Outro exemplo aqui do que é temer a Deus. Jó tinha uma vida fervorosa e se desviava do mal. Por que ele fazia tudo isso? Temia a Deus. O temor a Deus fazia ele agir de forma correta com as pessoas. Fazia ele ser um homem de oração, um sacerdote que orava pela esposa, orava pelos filhos. Um homem que era honesto diante da sociedade. O que fazia isso? Temor a Deus. O temor a Deus, se ele vinha alguma coisa errada ali, ele falou, opa, cortava caminho.
O que é isso? O temor a Deus. O conduzia ele ter uma vida assim. Outro exemplo, olha só que coisa tremenda. Noé teve uma vida justa, santa e íntegra. O que é justa? Correta no seu procedimento. Santa, separada do pecado. E íntegra é alguém que se entregou de todo o coração a Deus. E por que ele teve uma vida justa, santa e íntegra? Está escrito em Hebreus 11:7. Porque temeu a Deus. Divinamente foi avisado das coisas que haveriam de acontecer, no caso o dilúvio, o juízo, e ele temeu ao ouvir a palavra. E aí ele preparou a arca para a salvação dele e da família. Ou seja, no temor, Deus pega você e a tua família e salva. Aleluia. Vou profetizar esta bênção sobre a sua vida e já recebo pela fé. O Deus que tu temes está trabalhando para alcançar a toda a tua família. Todos entrarão na arca. Ninguém vai ficar de fora. Vamos lá. O temor a Deus está relacionado com ter a vida, agora segundo, de adoração e serviço. Não é só piedade e vida correta, não. É adoração e serviço. Salmo 5:7 está escrito: entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Olha só a motivação certa de entrar na casa de Deus. Ó. Entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei, ou seja, adorarei ao Senhor, me prostrarei em adoração. O que me faz ter uma vida de adoração e cultica a Deus no templo é a revelação da sua grandiosa bondade. O que me faz estar aqui? Tem algum pregador famoso que eu fiquei sabendo que ia estar aí. Tem alguma cantora de nome que tem aí estourada. Não, essa não é motivação de um crente genuíno vir para a casa de Deus. Ele vem para a casa de Deus por causa da grandeza, da bondade. Deus é bom, aleluia. E ele provou que Deus é bom. Ele não precisa de motivações outras, externas, para estar no templo. Ele vem no templo por quê? Porque é por causa da grandeza, da bondade de Deus. É só isso. E não está bom? Aleluia, glória a Deus. Adore a Deus, porque Deus é bom. Adore a Deus. Adorar a Deus envolve o temor. Toda pessoa que teme, ele se prostra e adora e reverencia este Deus. Vamos lá, o serviço, né? Está escrito no Salmo 2:11, servir ao Senhor com temor, ou seja, servir a Ele com toda a devoção. Essa palavra eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir, não porque não tem uma nova, é pela importância do que falo. João 4:34, os discípulos chegaram até Jesus e ali com comida, Jesus pegou e disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem é que vive sem comer? Ninguém. Não tem como manter uma vida sem alimento. Então Jesus está dizendo: eu vivo, eu me alimento de fazer a vontade do Pai. Por que existem pessoas desnutridas? Porque não estão se alimentando de fazer a vontade de Deus. E nem a sua obra. Estão desocupados da obra de Deus. Aí fica desnutrido. Então, veja, Jesus está dizendo: essa é a minha comida, essa é a minha satisfação. Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu faço a obra de Deus, eu fico satisfeito. Você já viu alguém satisfeito? Ele até levanta um pouquinho um panduzinho dele assim, ó. Até relaxa. Quando você come aquela comida que você se satisfaz, isso dá um prazer tremendo, meu amado. Então Jesus está dizendo: eu me sinto assim, cheio de prazer, quando faço a vontade, quando faço a obra, quando eu faço a vontade e a obra, aleluia, eu me sinto nutrido, eu me sinto alimentado. Terceiro, vamos lá. O temor a Deus está relacionado com ter uma vida, de detestar o mal. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar ou aborrecer o mal. Poderíamos dizer, temer a Deus
é amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Vou repetir. Temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Como podemos ver na vida das parteiras lá, lembra? Êxodo capítulo 1, versos 7 e 21. O que aconteceu? O decreto de Faraó é esse: manda matar toda criança que vocês virem, que forem homem, vocês matam. Menina, vocês deixam viva. E o que as parteiras fizeram? Não mataram. E por que não mataram os filhos dos hebreus? Porque o texto diz: porque temeram a Deus. Pois elas amaram a vida e não a morte. Como que elas vão matar se Deus é o Deus da vida? Elas amaram a vida porque Deus ama a vida. Então isso é temor a Deus. Elas obedeceram a Deus, mas não a Faraó. Aleluia! Vai ficar obedecendo esse mundo, vai ficar obedecendo a carne. Aleluia! Isso não é falta de temor, mas aquele que teme a Deus, ele ama o que Deus ama. Ele gosta do que Deus gosta. Ele tem prazer naquilo que dá prazer para Deus. Aleluia! Meu Deus do céu. E sabe o que Deus fez para aquelas mulheres? O texto diz aí no verso 21 do capítulo 1 de Êxodo: e o Senhor estabeleceu-lhe casas. Há uma linha aqui que acredita. O que significa estabelecer casa? Deus abençoou a família delas. Então toda pessoa que teme a Deus vai ver Deus abençoar a sua casa. Então ama o que Deus ama, odeia o que Deus odeia. Isso aqui Deus não gosta, então eu também não gosto. Amém? Pegou esse mistério? Vamos lá, porque ainda tem bastante coisa aqui, tem alguns minutos. Vamos lá. Quarto ponto que nós vamos trabalhar. Aqui é uma explosão de alegria para nós. Bênçãos são dadas aos que temem a Deus. Quem gosta de bênção aqui? Tu vai ser muito mais abençoado aqui nessa noite. Vamos lá. Olha só, primeira bênção de quem teme ao Senhor: ele tem bom sono. Bom sono no sentido, eu já vou dizer, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida, traz satisfação e guarda do mal. Ou seja, a segurança da salvação em Cristo traz paz e descanso. Você não teme o que o mal possa te fazer, porque você é salvo. A pessoa que não tem a salvação, aí ele fica ouvindo os noticiários: ai, está vindo a peste, está vindo a praga, está vindo o apocalipse. Ele: ai, estou desesperado. E agora o crente que teme a Deus, deita e dorme gostoso, até ronca ainda. Levante a mão aí, por favor, todos. Mesmo eu sei que tem pessoa que está reguladinho, mas Deus me deu uma palavra profética. Deus está regularizando o sono aqui das pessoas. Não vai ser nem a mais que é prejudicial e nem menos. Deus vai te dar um sono pontual. Receba saúde para deitar, dormir e descansar. Segunda bênção: longevidade. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Agora detalhe, esse aumentar os dias aqui, aumentar os dias de qualidade. Não é só aumentar os dias, andar, viver capengando. Não, é viver e viver com qualidade. E eu te provo. Gênesis 24, 1 diz o texto: e Abraão já era avançado em idade, e Deus o havia abençoado em tudo. Jó 42, 17. E Jó terminou os seus dias na terra farto e cheio de dias. Já vou profetizar também isso sobre a tua vida. A tua aposentadoria está garantida em Deus. Você vai terminar os seus dias na terra. Não é um dia todo rebentado, caído, amargurado. Vai terminar os seus dias com qualidade de vida em Deus. É profético, é profético. Vamos lá, eu não vou ficar falando não, porque tem várias aqui. Outra, felicidade. Ô irmão, está escrito no Salmo 128. Olha só que coisa tremenda. No Salmo 128, do 1 em diante, diz assim, bem-aventurado, que é feliz.
aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. A sua esposa será como uma mulher frutífera, como uma videira frutífera, ou seja, uma mulher de delícias ao redor da casa. E os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado aqueles que temem ao Senhor. Verso 6, diz o texto: e o Senhor abençoará o filho de teus filhos para sempre. Ou seja, Deus abençoa trabalho, Deus abençoa o bem-estar pessoal, Deus abençoa o casamento, Deus abençoa os filhos e até os netos vão ser abençoados. Tudo isso está onde? No temor ao Senhor. E se algo está deslocado aí, que não está acontecendo na sua vida, é só uma questão de tempo. Você vai viver esta palavra na sua vida. Você vai ver o teu casamento abençoado, o teu trabalho abençoado, os teus filhos abençoados, os teus... Deus reservou isso para aqueles que o temem. Outra bênção, prosperidade. Sim, senhoras e senhores. Salmo 112, do 1 ao 3. Eu não estou hoje abrindo assim, porque é muitos versículos eu estou citando, tá? Salmo 112, do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado, feliz é o varão que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Ali prazer é grande deleite, satisfação nos mandamentos do Senhor. Primeiro, a sua descendência vai ser poderosa na terra. Segundo, haverá riquezas e fazenda dentro da tua casa. O temor, eita glória a Deus. Eu entendo que prosperidade verdadeira provém do temor a esse Deus maravilhoso. Outra bênção, pega e vai pegando aí, filho, vai armazenando tudo isso aí, que quando você for orar a Deus, e você fala: pai, eu estou no temor, você pode chegar diante de Deus e orar, está escrito e eu creio nesta palavra na minha vida. Outro, bondade, Salmo 31, 19, uma aspiração do salmista: quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Para quem que Deus reservou a bondade? Para que os temem. Aqui, escute, guardem, é como um depósito. Deus armazenou. Isso aqui está tudo preparado para aqueles que me temem. Meu Deus do céu, que coisa tremenda é essa, meus irmãos? Então Deus armazenou bondade para que os temem. Por isso também em outro salmo, 65:11 diz: coroas o ano da tua bondade. Coroar significa adornar com bênçãos, ou seja, adornar com coisas boas. Levanta a mão que vale uma profecia aqui também. Deus vai coroar esse ano de 2025. E com o que Deus vai coroar? Grita bem forte: estou cercado da bondade de Deus. Do lado direito é bondade, do lado esquerdo é bondade, para trás é bondade, para frente é bondade, embaixo é bondade, em cima é bondade, é de janeiro a dezembro, é bondade, seja coroado. Eita, olha essa coroa vindo na tua cabeça aí, ó. Outra bênção para os que temem, proteção. Salmo 33, do 18 ao 19. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, para o livrar a sua alma da morte. Aí eu preciso recitar outro salmo, porque só fala assim, eu só prego Bíblia, né? Mas o salmista Davi, no Salmo 121, do 3 ao de número 8, ele começa a dizer assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não dorme, não tosqueneja. O Senhor, Ele é a tua sombra à tua direita. O Senhor não deixará que o sol te moleste de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Proteção. Outra bênção de quem teme ao Senhor, irmão. As pessoas aí ficam procurando profeta que revela RG, esses salafrários que ficam roubando o povo, esses mercenários. Por que não aprende a temer a Deus, que é mais fácil? Que é pela via que Satanás ensinou,
quer as glórias e riquezas adorando Satanás? Para com isso, aprendas a temer a esse Deus e basta. Vamos lá, misericórdia também, Salmo 103:11. Grande é a sua misericórdia para os que o temem. Irmão, na misericórdia Deus perdoa. Deus perdoou Davi segundo a multidão da sua misericórdia. Ele falou no Salmo 51. Nas misericórdias Deus dá sempre uma nova oportunidade. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. Você não entendeu, você está vivendo uma misericórdia renovada. Esse dia é uma nova oportunidade de Deus. Temas o meu nome, temas o meu nome. E se o dia raiar amanhã, o que é Deus falando para nós? É a minha misericórdia renovada. Outra coisa, através da misericórdia Deus curou. Lembra os 10 leprosos? Senhor, tem misericórdia de nós? Jesus curou. Na misericórdia Deus liberta. Lembra a mulher cananeia? Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Vai embora, tua filha já está liberta. Outra coisa, pela misericórdia, Deus faz tanta coisa, mas eu encerro aqui. Pela misericórdia Deus restaura o caído, o fragilizado. Lembra o bom samaritano? Vinha um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Os ladrões salteadores vieram, roubaram, espancaram, deixaram ele caído, meio morto. Mas chegou o bom samaritano e ele tinha nas suas mãos azeite para tratar das feridas, e ele tinha o que mais? Vinho, para trazer alegria para o coração. Colocou na cavalgadura, levou para a estalagem e falou: pode cuidar dele até ele ser restaurado, porque eu pago tudo. Você pode ter chegado aqui moído, quebrado, Deus vai te tratar, Deus vai te sarar. Tu não vai ser, aleluia, derrotado por essa depressão. Essa ansiedade não te derruba, essa luta não te para. Põe a mão no vizinho aí, diga para ele: recebe os cuidados de Jesus agora aí, recebe. Ele está cuidando, Ele está tratando, Ele está curando. Ele te bacanda na baixanda. Vai ter ressurreição, vai ter restituição das perdas, vai ter cura para as feridas. Outra, nas misericórdias, no temor a Deus, Deus supre as necessidades. Salmo 34:9. Temei ao Senhor, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não tem falta alguma aqueles que o temem. Deus nos chama em Lucas 12:32 do quê? De pequeno rebanho. Fala: não temas, ó pequeno rebanho. E por que Jesus nos chama de pequeno rebanho? Porque as nossas necessidades são pequenas diante da sua grandeza e provisão. Aleluia, vou repetir. A minha necessidade, a sua necessidade é pequena diante da grandeza e da provisão que esse Deus tem para mandar para você. Você precisa de algo, mas Deus é tão grande que Ele chega e faz transbordar. Por quê? Grita bem forte com a mão direita levantada: o meu Deus é maior do que a minha necessidade. Serei suprido. Serei suprido. É coisa séria. E encerrando aqui, porque tem mais, mas tá bom, só mais essa. É a nona bênção. Através do temor, Deus realizará os desejos. Salmo 145:19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Quem aqui tem desejos? Tem alguns aqui, hein, no coração. Não é brincadeira não, hein, que tem de desejo aqui. Só que o texto está dizendo que Deus promete cumprir o desejo de quem? De quem teme a Ele. Então, quem teme a Deus vive para a sua glória. E o que é desejado para a glória de Deus será realizado.
debaixo, estebe covassúria. Pastor, eu tenho um desejo para minha família, é para a glória de Deus, vai ser realizado. Eu tenho um desejo para minha empresa, é para a glória de Deus, vai ser realizado. Eu tenho um desejo ministerial e espiritual, Deus vai ser glorificado, então Deus vai cumprir esse desejo. Vocês estão aqui, meu Deus do céu, decalabassúria. Vamos lá, vou começar aí já daqui para o final. Quinto ponto, o temor em termos gerais. Vou dar um termo geral aqui. Primeiro, o temor a Deus restringe o pecado, refreia. Isso está em Gênesis 20, 11. Quando Abraão disse, eu pensei que aqui não tinha temor de Deus. E por isso que ele mentiu, falando que Sara era sua irmã. Porque ele falou, eles vão me matar e pegar minha esposa. E por que ele deduziu isso? Porque achou que não tinha, as pessoas não temiam a Deus. Ou seja, se temessem, não pecariam. Essa é a relação. Então, o temor restringe o pecado. Outra coisa, o temor a Deus traz despertamento espiritual. Abacuque 3:2. Algumas traduções dizem assim, né? Ouvir a tua palavra, mas ali seria, no caso, as declarações acerca das suas obras, né? Mas enfim, vamos ficar com essa tradução mesmo. Em Abacuque 3:2 diz, ouvi a tua palavra e temi. Faz o quê? Aviva. Então, quem anda no temor de Deus, vive o quê? Um despertamento espiritual. Porque ele fala, Deus é tão grande que eu não posso viver uma vida espiritual medíocre. Deus faz tantas maravilhas que eu não posso viver uma vida espiritual raquítica. Então o que ele faz? Aviva, aviva, aleluia, aleluia. Deus vai avivar a tua vida e a minha vida de oração. Deus vai avivar a sua obra. Deus vai avivar, eu creio. Terceiro, oh glória a Deus, o temor a Deus dá confiança. Jó 4:6 fala sobre isso. Irmão, o que é confiança? Confiança é depositar a sua vida em Deus. Se você sabe que Deus sabe tudo, que Deus está em todo lugar e que Deus pode tudo, pera lá, Deus pode tudo. Você entendeu? Deus pode tudo. Então, se Deus pode tudo, pera lá, então eu vou confiar nele. E qual é a minha confiança? Que Deus é aquele que tem todo o poder. É o Criador de todas as coisas, é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então eu confio nele. Agora, a confiança em Deus que está ligada a esse temor ao Senhor, de ter essa convicção e reconhecer essa grandeza do Senhor, esse temor a Deus nos traz a confiança no sentido de nos fazer permanecer. Os que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece. Sabe por que tem gente que não consegue permanecer e fica oscilando? Perdeu o temor a Deus faz tempo. Então, o temor a Deus me faz o quê? Permanecer. Inabalável na minha fé. Aleluia. Posso ter dias de choros, mas não perco a fé. Porque temo a Deus. Eu sei que Deus é o Todo-Poderoso. Porque quando eu desisto, olha o que eu estou dizendo na minha atitude. Quando eu falo, eu desisto, parei. Eu estou dizendo, Deus não pode fazer nada por mim. Deus não tem poder para fazer nada por mim. Então, Deus está entendendo isso. Quando você desiste, você está dizendo, Deus não pode. Por isso que o Hebreus diz assim, é impossível, sem fé, agradar a Deus. Mas é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Deus existe, né? Deus é. Glória a Deus. Pegaram aí. Vamos lá. Quarto, o temor a Deus faz parte da vida da igreja. Atos 9:31 diz que em todas as igrejas tinham pais, eram multiplicadas, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, como que a igreja anda? Anda no temor do Senhor. Anda numa vida piedosa, numa vida fervorosa, numa vida de verdadeiros adoradores, numa vida piedosa, uma vida santa, inclinada às coisas espirituais. Esse é o viver da igreja. Esse é o viver da igreja. Cada vez mais próximos de Deus e mais distantes do mundo.
Sabe quando a nossa vida espiritual vai estar boa? Quando neste mundo nada mais importar para você. E quem disse isso não foi eu, foi Paulo. O viver para mim aqui é Cristo, e morrer é lucro, filho. Por que ele está dizendo que morrer é lucro? Porque nessa vida para ele nada mais importa. A nossa vida espiritual estará boa quando nós tivermos o entendimento desta palavra. Vamos lá. Quinto, isso aqui eu preciso dar uma pausa para explicar um pouquinho mais. E vou até ler o texto. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor. Está escrito isso em Filipenses 2,12. Paulo falando, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não é algumas vezes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha. Por exemplo, isso aqui é bom já até falar. O pastor local da igreja sai e o povo não vem para os cultos. Tudo pessoas que não temem a Deus. Tudo pessoas que não aprenderam a temer a Deus. Porque só obedece na presença. Na ausência ele fala, também não vou. Quando não está ausente, fica lá fora, conversando, bagunçando, faz o... Está faltando temor. Então, o que Paulo falou? Vocês obedecem. Quando eu estou e quando eu não estou, obedece mais ainda. Olha só. Quando eu estou presente, obedece. E quando eu não estou, obedece muito mais ainda. Olha lá. Assim também operai, ou desenvolvei, ou realizai a vossa salvação com temor. Só vou ficar no temor porque eu não tenho tempo de falar o outro. Então, a vossa salvação com temor. Diga isso comigo, por favor, com a mão esquerda levantada, é pedagógico, por favor, diga. Operai a salvação com temor. O que ele quer dizer com isso? Paulo, em outras palavras, poderia ser traduzido assim, coloquem em ação sua própria salvação. A obediência prática à palavra, ou seja, eu ouvi, estou obedecendo, se ocupar na obra de Deus, em fazer tudo aquilo que Deus nos deu para fazer, que é ganhar almas, enfim, etc, etc, etc. É colocar em ação a vida de uma pessoa salva e que teme a Deus. Então, como que eu sei que uma pessoa não tem a salvação, não nasceu de novo, se ele não coloca em ação a sua salvação com temor, ora essa? Veja, não é uma pessoa devota, dedicada, piedosa, tudo que ele faz é relaxadamente, murmurando, reclamando. Isso aí está longe da salvação. Então, o que demonstra a minha salvação em que eu estou colocando em ação? Ou seja, agora eu tenho uma vida de alguém que é salvo. E como que um crente salvo faz? E como um crente salvo pensa? E o que o crente salvo realiza? É isso aí que nós temos que pensar. Então vamos colocar. Tem pessoas, escute o que eu vou falar, diz que é salvo, não consegue nem congregar, minha gente. Há pessoas que eu luto há anos para gelá-lo em Cristo, porque ele não é salvo. Eu sei do que eu estou falando. Por que eu sei que não é salvo? E não estou julgando segundo a aparência, mas segundo as Escrituras. Aí eu posso. E eu vejo que o comportamento dele, a postura dele é de alguém que ainda não foi salvo. Porque ele não participa do corpo. Você já conseguiu ver? E perceba só. A única coisa, está aqui, o comando do meu corpo vem da onde? Da cabeça. Se a cabeça, por que eu estou mexendo a mão, gesticulando a mão? Porque quem que está mandando? Agora, e a partir do momento que a mão não se mexe mais quando a cabeça manda? Significa o quê? Está doente. Está doente ou está fora do corpo? Entende? Existem pessoas que podem ter tido na presença de Deus, mas adoeceu e não consegue mais obedecer a Cristo. E existem outros que nunca foram de Cristo. E precisa colocar a sua salvação em desenvolvimento, ou seja, coloque em ação a vida de um salvo. Você é salvo? Mostra pela obediência à palavra de Deus. Aí alguém diz, mas eu obedeço a Deus. Você não consegue nem obedecer o homem que você vê, quanto mais a Deus que você nem enxerga. Quem disse isso foi João. A paulada foi boa agora, né? Foi boa para todos nós. Ok. Outro ponto, sexto. Estou falando do temor em geral. A vida, parece que a hora das bênçãos você estava mais fervoroso, mas tudo bem. Sexto, a vida de santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Vamos lá, estou encerrando.
Ora, amados, pois que temos tais promessas, oh glória, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, inclinação pecaminosa, e do Espírito, aperfeiçoando, aqui a melhor tradução é santidade, a santidade no temor de Deus. Porque qual que é a diferença entre santificação e santidade? Santificação é o que Cristo fez morrendo por nós e nos tornou puro, santo. Santidade é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, entende? A minha separação daquilo que é errado, isso se chama santidade, ok? Se eu não coloco impureza diante dos meus olhos, isso é o quê? Santidade. Se eu não mexo na onde não é para mexer, isso se chama santidade. Se eu não falo o que não se pode falar, isso se chama santidade. Então, santificação é o depósito do sangue de Jesus em nosso favor, nos santificou, nos tornou puro. Amém, entenderam a diferença? Agora escute, olha o que o texto diz, que a nossa santidade, ela tem que ser, como que ela é aperfeiçoada? No temor a Deus. Então entenda, o temor a Deus me afasta de tudo aquilo que me separa da pureza com que o sangue de Cristo me purificou. E aí o texto diz, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Então quem teme a Deus, está sendo aperfeiçoado na sua vida de santidade, está ficando cada vez mais parecido com Jesus. Amém. Agora vamos chegando na conclusão, vamos lá, o sétimo, antes de entrar na conclusão. A casa de Deus é um lugar de temor e reverência a Ele, e quem diz isso é Levítico 19:30, parte B, que diz assim, o meu santuário reverenciareis. E por que devemos reverenciar a casa de Deus, o Deus da casa, no caso, pelo simples fato de Deus estar no meio do seu povo. Em Apocalipse 2:1, Jesus disse, eu ando no vosso meio. Em Eclesiastes 5:1 está escrito, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Veja, o que é falta de temor? Olhando rede social, trocando mensagem de WhatsApp dentro do templo, falta de temor. Pessoas que sem sentido, sabe? Não estou falando daquela questão que a mãe está com a criança no colo, tem que levantar, levar a criança, ou a pessoa que está tendo que tomar medicamento, não estou falando nada dessas coisas. Estou falando daquelas pessoas irresponsáveis, que fica levantando e sentando, levanta e senta e levanta o culto inteiro. Isso é falta de temor, guarda o teu pezinho. A Bíblia diz, quando entrares na casa do Senhor, não faça sacrifício de tolo, inclina mais ouvido que falar. Aí tem pessoa que passa o culto inteiro conversando e até analisando a vida dos outros, criticando o que está sendo falado. Falta de temor lascado. Temor, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, primeiro antes de encher a igreja, ele encheu a casa. Um vento veemente, impetuoso, o que diz? Encheu a casa. E depois, aí foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então o Deus dessa casa manifesta a glória dele na casa também, no templo também, mas manifesta muito mais no meio do seu povo, da sua igreja. E agora encerramos, e nós vamos encerrar forte aqui, gente. Primeiro, olha, vamos lá, concluindo agora. Deus deve ser temido, porque Ele é o único que pode salvar e condenar ao inferno. Ele salva da condenação eterna, Ele livra da condenação eterna. Está escrito, só vou dar um texto, Mateus 10:28, o que Jesus falou? Não tema quem pode matar o seu corpo, ou seja, os homens. Não tema qualquer ser espiritual aí, diabólico, não tema nada disso. Temas aquele que pode fazer perecer o teu corpo e tua alma no inferno. O que ele está dizendo? Temas a Deus, que pode te condenar ou salvar. Por isso que diz a Bíblia, aquele que teme a Deus, ele diz, não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia! Por que não temerá? Porque ele teme ao Deus da salvação. Esse aqui eu quero ler. Nós devemos temer a Deus porque Ele é o juiz supremo, onde todos os seres humanos comparecerão para prestar contas diante deles. Olha isso aqui, gente. De tudo o que se tem ouvido, pregação da palavra, o fim qual que é o fim? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aí alguém pergunta, qual é o meu dever nessa terra? Está aí, teme a Deus e guarda todos os mandamentos. Jesus não falou, desça as águas, ide por todo mundo, faça discípulo e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que você não desceu as águas ainda? Falta de temor.
É ou não é parte do mandamento? Eu estou dando um aqui porque Deus falou, só vou dar esse específico. Tem gente aqui que precisa vir a temer a Deus. Você tem que obedecer os mandamentos do Senhor. E não é assim, vou lá e vou descer as águas. Não, é receber a mensagem do Evangelho pela fé, ser transformado e depois descer as águas. Ok, vamos lá. Eita, senti um temor agora, hein? Enai que eu faça. De plaço bidequece candure bassúria. Aleluia, Deus toma a minha boca e diz: é tempo de concerto, de aliança na minha presença. E eu encerro agora dizendo, irmão, o 14, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Hoje, os homens, os políticos, as autoridades e todos os seres humanos fazem o que querem, do jeito que querem, passa por cima da Constituição de um país, passa por cima da palavra de Deus, não estão nem aí. Pisam em cima, tripudiam em cima. Um dia vão chegar diante do trono branco e vão ter que dar conta diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe por que fazem o que fazem? Porque não temem ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por que você entregou sua vida a Jesus, confessou os teus pecados para ser perdoado? Isso se chama temor. E esse é o princípio do quê? Da sabedoria. A vida começa aí, temendo a Deus. Aonde a vida começa? No temor ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Agora veja. Sabe por que nós devemos temer a Deus? Porque temer a Deus é uma mensagem eterna. O que é uma mensagem eterna? Nunca acabará. E eu leio Apocalipse 14, 6 e 7. Veja. E vi outro anjo, isso vai acontecer na grande tribulação, voar pelo meio do céu, e tinha o que na mão? O Evangelho eterno. Diga forte, o Evangelho eterno. Quem que é o Evangelho? Cristo. É o conteúdo total da vida de Cristo. Ele é Deus que tomou a forma humana, enfim, cumpriu o seu ministério de poder, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, vai voltar, vai estabelecer o seu reino na terra de 1000 anos, e depois vai estabelecer o novo céu e nova terra. O que é isso? Evangelho. Só que esse evangelho, ele é o quê? Passageiro? Não. É o Evangelho eterno. E quem está pregando aqui agora é o anjo, hein? O anjo está chegando. Imagine o anjo com o livro na mão dizendo: lá, está pregando o Evangelho eterno. E o anjo saindo. E você sabe que anjo não tem misericórdia de ninguém não, né? O dia que Zacarias falou: mas como que vai ser isso? Vai ficar mudo também, porque anjo tem misericórdia. Anjo tem paciência com ninguém não, viu? Vai ficar pedindo, repete aí. Vai. Os anjos é meio... Agora veja, vamos lá, não perde o fio não, Ele está pregando o Evangelho eterno. Olha o conteúdo da mensagem do Evangelho. O conteúdo é Cristo, mas olha só, aqui o que é o Evangelho eterno. 7, verso 7. Ele proclamava o Evangelho eterno dizendo, a mensagem, leia comigo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Diga comigo: temei. Dai glória e adorai. Aleluia, este é o Evangelho eterno. Temes a Deus, dai glória a Deus e adore a Deus. Por toda a eternidade nós temeremos a este Deus, reverenciaremos a este Deus, respeitaremos a este Deus, nos admiraremos com a glória e com a santidade deste Deus, e daremos glórias a Deus, e nos prostraremos por toda a eternidade e adoraremos ao nome do Senhor. E hoje quem fala para você nesta noite não é o anjo, mas é o mensageiro de Deus. Temas a Deus, dê glórias a Deus e adore a esse Deus.
Levante as duas mãos para os céus e enche esta casa de glória a Deus e adoração agora. E junto com isso comece a clamar a Deus dizendo: me dá temor, me ensina temor, me dá temor. Eu quero ter uma vida fervorosa, eu quero ter uma vida que pega fogo na tua presença, eu quero ter uma vida obediente, eu quero ter uma vida que te exalta, que te honra. Temas a Deus, dê glória a Deus, adore esse Deus. Eba canda bachere mi canda labassúria, stebe canto labachande canta elebrasube comanassa, elebachande comanai. Eu vejo pelo poder da palavra, Deus está tocando no interior dos crentes, Deus está tocando em cada coração. Eu vejo uma chama de Deus dentro do teu coração, é o espírito do temor do Senhor queimando as suas entranhas, queimando o teu ser. Eu te vejo com a Bíblia na mão, eu te vejo com os joelhos no chão, eu te vejo com a barriga vazia, eu te vejo ganhando almas, eu te vejo ter uma vida santa. É o temor, é o temor. Eu te vejo glorificando a Deus em todo dia, em todo tempo, glorificando a Deus na igreja, glorificando a Deus nas ruas, glorificando a Deus no trabalho, glorificando a Deus nas redes sociais. Mas eu te vejo também adorando. Emane que mande comanai, xana calabasúbria, emande cobachere me canderebacácia comanai. Estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com Deus. Aqui não tem palhaçada, aqui não é circo, aqui não tem palhaço, aqui não tem brincadeira, aqui a gente não brinca com língua estranha, não brinca com dons espirituais, não esnoba a palavra de Deus. Esta é uma igreja que teme a Deus, que teme a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se você tiver fé para profetizar, põe a mão em alguém aí, você vai profetizar bem forte. Diga bem forte: Deus está mudando o rumo da tua vida espiritual para melhor. Diga isso. Se prepare para queimar na presença desse Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu encerro orando. Abra as tuas mãos aí, você que pode. Eita Deus. Stebe cabassúria. Eba corecentre cobassore genahasa. Stebe cabassore que não sei. Eba copasso que vossoia. Stebe copla subi de rasu. Stebe cabasso terra sere colasaio. Stebe popa se que te sute casúria. Staba core sante que basúria. Staba caturi cantéria canto replassuri covastai. Igreja minha, terá subricaço e cantai. Eu tomo agora o meu servo, estebo que mante covassai, e digo a vós outros, de bicabaço e cantai a labrastéria. Eu conheço o vosso caminhar, estamande covassai. Eu conheço de rassuri me comanai, a intenção dos vossos corações. Estebe canto lebra sub canto rebacaia. E aqui entre vós alguns que têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Mas há outros que andam de branco na minha presença. Terasto biquece a canto lebraxéria, e eu tenho me agradado. Eu passo no vosso meio, ó. E eu estou tirando coisas, ó.
Tebi capo, nebi plomanai, elebacominara súbria, que mancha a vossa veste, ó, de cachai, ebaturi cantere, me cantere, basuri, me comanai, porque sou Deus de santidade, sou eu Deus de poder, sede santo, diz o Senhor, porque eu, Senhor, sou santa. Tirai as vossas imundícias, para que as vossas vergonhas sejam cobertas com minha graça e o meu poder. Eu sei, filho meu, tu que entrastes aqui moído, castigado pelas aflições, mas eu te digo que nunca te deixei. E a minha graça está poderosamente derramada sobre a tua vida. E hoje tu se levantarás, tu erguerás a tua cabeça, porque o teu socorro vem de mim, diz o Senhor. Para cande coba xeri me cante de que ester canai, estemio de cante lebra súbia. Eu visito a minha igreja nesta noite, tirimiande coma da súbia, com meu poder, com a minha unção. Recebe aí agora, recebe o toque daquele que está entre nós, recebe o toque daquele que está aqui agora. Quem sente a unção para falar em outras línguas, adore a Deus num santo temor que deste aqui neste santuário de oração. Para comenecia taracaço e que ter canai. Deus, eu quero dirigir esta oração a Ti agora, papai. Hoje nós estamos encerrando, ó Pai, os 7 Espíritos, o estudo desta aula maravilhosa. Espírito de Deus, eu quero te pedir agora, em detalhes, venha Espírito do Senhor, Espírito de poder, venha Espírito de sabedoria, venha Espírito de inteligência, venha Espírito de conselho, venha Espírito de fortaleza, venha Espírito de conhecimento, venha Espírito Santo e manifesta também o temor do Senhor em nossos corações. Que essa palavra, esse estudo e essa manifestação não caia, Senhor. Não deixe as aves de rapina roubar, mas que essa palavra venha produzir o resultado pela qual ela está sendo enviada. Eu entrego agora, Senhor, cada um dos teus servos nas tuas mãos, dos que estão aqui, dos que não puderem estar presentes, e que sejam alcançados no santo temor do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. As palmas bem fortes para você.